Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. Salve, salve! Estamos no ar, mais um Em Frente às Feras e hoje com novidade. Deixa eu explicar para vocês. Uma das participantes é mentoranda da nossa fera, Francisca Muraca. Então não tem como, para a lisura do processo, teremos outro fera no lugar. Isso mesmo, Aníbal Teixeira. Então não sai daí, porque o programa hoje vai ser, no mínimo, diferente. Já te vejo. Só rodar a vinheta. Salve, salve, estamos no ar e é o seguinte, eu conheço essa cara. Também já conheço essa cara. Diz uma coisa, vai enfrentar de novo, Gi? Vou enfrentar de novo, tô cheia de novidades. Já aconteceu muita coisa, mas eu ainda não vou dar spoiler, né? Não, faz bem, mas eu quero só saber uma coisa. Alguma coisa do que você ouviu, você conseguiu colocar em prática? Sim, bastante coisa. Muita mudança positiva aconteceu. Ficou curioso? Eu também. Então bora assistir. Sucesso, viu? Olá, feras. Quem que nunca aqui, principalmente as mulheres, percebe que o seu ciclo menstrual impacta no seu dia a dia, na sua produtividade, no seu bem-estar? E, além disso, talvez você tenha se sentido cansada ultimamente, sem tempo, estressada. Mas calma, respira, que existem possibilidades de saúde integrativa para te ajudar a ter uma vida mais leve, tranquila e fluida. Eu sou Giovana Grasman, naturóloga, sou profissional da saúde integrativa da Nova Era e eu te ensino a equilibrar corpo, mente e espírito através do seu estilo de vida ideal. Meu principal público, como eu já comecei, é o feminino. Então, eu ensino as mulheres a como que elas lidam com ansiedade, estresse, burnout, TPM, menstruação dolorosa e etc. Como que essas minhas clientes interagentes, elas saem depois de um processo comigo? Mais leves, tranquilas, com menos ansiedade, com relacionamentos também mais tranquilos, porque tem uma comunicação melhor com o parceiro, e também, inclusive, aumenta a libido das minhas interagentes, porque é uma queixa também muito recorrente. Para além disso, nesse ano, meu foco está sendo muito voltado em aumentar a minha comunidade online, que é a Rotina Fluida, onde eu recebo essas mulheres. Então, eu quero aumentar essa comunidade esse ano, quero até trocar essa ideia com vocês. E, além disso, esse ano também, a partir de maio, entra em vigor a NR1 para a saúde mental nas empresas. Então, um dos meus objetivos é também levar esse programa de saúde e bem-estar para dentro das empresas. Vocês me encontram nas redes sociais, como Giovana Grasman. Inclusive, eu também estou dentro de aplicativos fazendo lives diárias. Acho que é isso. Obrigada. Maravilha, Giovana. Seja muito bem-vinda. Você já participou da 3ª temporada dos Feras, não foi? Isso. E fala pra gente por que você voltou então aqui. Com certeza. Primeiramente, muito obrigada por me receberem novamente aqui. E eu já tenho novidades positivas. Apliquei bastante coisa que vocês me ensinaram da última vez, porque algo que ficou muito claro para mim foi a coisa do foco e da clareza. Então, como vocês perceberam, eu mudei bem o meu pitch.
Então, eu foquei bastante nessa parte de clareza e estruturação do meu negócio. Hoje, as minhas redes sociais aumentaram. Então, o meu Instagram, organicamente, está batendo 2.200 pessoas. Tudo no orgânico, ainda não fiz investimento em tráfego. Para além disso, eu estou em 2 plataformas também. Uma plataforma onde eu dou aulas de yoga e meditação para o público do corporativo. E uma outra plataforma onde eu falo de saúde e bem-estar também, só que aí é para um público mais comum, assim, holístico. Então, várias coisas já aconteceram. Dei palestra. Escrevi um livro também, é importante ressaltar. Nossa, tudo depois do Feras? Uau. Tudo depois do Férias. Entrei nesse livro como coautora, falando de saúde e empreendedorismo, né? O corre da vida de um profissional da saúde que não trabalha no SUS, que não é um CLT. Então, aqui eu conto um pouquinho da minha história com o empreendedorismo e o que eu fiz para fazer o que eu faço. O que mais? Foi bastante coisa. Eu palestrei também na Mystic Fair ano passado. Muitas conquistas, gente. Estou aqui relembrando. Muita coisa aconteceu. Como é lindo te ver, né? Como é nós, lindo como ver. Feras, né? Tudo depois nós do Férias. ficamos muito Giovana, felizes, né, de ver esse feedback seu, que esse é o sentido de nós estarmos aqui, não é, Lili? Muito Kika, Ju, mesmo. né? Quando nós deixamos os nossos negócios, as nossas empresas, e estamos aqui compartilhando, né, o nosso conhecimento. E a gente fica muito feliz de ver que quando o participante está aí, pega aquilo, absorve e exponencia. Parabéns para você, viu? Obrigada. Teu faturamento hoje? Está batendo R$6.100. Aumentou também. Quanto era antes, você lembra? Estava em uma casa entre 4 e 5 mil, só que estava uma bagunça, né? Porque eu não estava separada PJ de PF. Então, desde o ano passado, eu comecei a olhar para isso, deu bastante trabalho, mas agora estamos no processo de organizar a casa. Então, esse ano eu quero aumentar meu faturamento de fato e ter tudo muito bem dividido, bem alinhado. E o teu serviço em si é hora terapêutica? Então, Explica aí um pouquinho do seu serviço. Eu fiz uma média, por isso que ficou esse valor. Porque, assim, eu não estou mais só fazendo atendimentos. Na verdade, o meu foco é ficar focada nessa parte de vivências e nessa parte de ensino, educação e saúde. Então, eu peguei uma média dos meus atendimentos particulares, que eu ainda faço, junto com as aulas que eu dou dentro da minha comunidade, outras vivências que eu faço. Então, aí eu joguei essa média. E você, então, se baseia na tua precificação em cima do quê? De custos, já que você está dizendo que a planilha não está praticamente atualizada, já que você tem uma esteira de produtos. Isso. É custos a tua precificação ou é a concorrência, o valor? Sim, por enquanto está no custo, mas eu preciso refinar melhor essa parte. Até porque se eu tenho pretensão de trabalhar com o público PJ também, eu vou precisar dar mais uma mexida nela. Porque eu fiquei num conflito, né? Será que eu saio das consultas individuais e eu foco no grupo? Mas eu estou fazendo essa transição. Então, isso é algo que, inclusive, também aceito ajuda para poder melhorar. Você tem uma meta de quanto você quer crescer até o final do ano? Você já parou para pensar? Já que você saiu de 4, 5 mil para 6.100, você desenhou uma meta, Sim. traçou os objetivos, as ações? O que eu penso para esse ano, chutando baixo, um faturamento para pelo menos 10 mil, mas uma pretensão de chegar em 15. E fazer a minha plataforma, principalmente a plataforma na Hotmart, crescer, mas paralelo a isso, levar também o serviço para outros lugares. Quer dizer que você... Pode complementar. Quer dizer que você, então, está falando de chegar de 6.100 a 15, mas planejamento de que maneira? Então, eu tenho 2 estratégias. Uma delas, que agora eu estou com uma equipe de marketing, então vai ficar mais fácil, meu conteúdo vai ficar mais focado nas minhas redes sociais. Antes eu estava só focada no Instagram. Então agora eu vou bater mais firme no LinkedIn também, canal no YouTube, e eu tenho as outras plataformas que também me apoiam agora. Então ali eu teria captação de leads, e como eu faço lives com bastante recorrência, dá para ter uma captação de lead quente agora com uma estratégia de marketing mais definida. Legal. Então isso é um dos caminhos. Giovana, você falou um pouquinho sobre a NR1, né? Que é uma oportunidade aí dentro do mercado, principalmente daquilo que você está atuando aí e se adaptando, se adequando. Você já tem empresa constituída, CNPJ? Sim, tenho CNPJ. A empresa é do MEI, é Simples Nacional? Por enquanto está no MEI, mas eu tenho pretensão de, em breve, aumentando o faturamento, organizando, me tornar ME, quem sabe já no próximo ano. Legal. E qual seria a tua abordagem para as empresas, para você vender esse produto, por exemplo, né, que é muito direcionado para as empresas? Você já tem
uma linha da qual você vai adotar para oferecer custo, quanto isso vai sair para o empresário, a quantidade de empresas que você vai poder atender, se você vai fazer sozinha, se você vai ter uma equipe. Você falou que você tem uma equipe de marketing, mas pelo que eu percebo, você atua carreira solo dentro do teu negócio atualmente, né? Como que vai ser isso? Se a coisa realmente acontecer, você está preparada? Como que vai ser isso? Ótima pergunta, e eu já pensei sobre isso. Pensei em 2 estratégias. Uma delas, eu posso, no primeiro momento, atuar mais solo no sentido de vivências em grupo, através de yoga, meditação, pensando no viés de trazer estilo de vida para aquelas pessoas. Porque o que eu noto como profissional da saúde? Muitas vezes, a gente quer uma solução rápida para resolver uma ansiedade, um estresse, um burnout, mas a gente esquece que o segredo está no estilo de vida. Então, as práticas integrativas e complementares nesse lugar de educação em saúde podem ser um viés. Então, nesse primeiro momento, seria mais nessas abordagens em grupo, trazendo essas vivências. Inclusive, eu tive cases de sucesso no ano passado, inclusive um também no começo desse ano, que eu fiz uma aplicação de meditação em grupo na Soho House, que foi super legal. E foi muito bacana, por quê? Porque eu pego essa prática que, de repente, ela é muito difícil para um cidadão comum que não está acostumado, e eu facilito para ela. E quanto sairia esse produto hoje para uma empresa? Penso em meditação e yoga, mas o nome do método é rotina fluida empresarial. Quanto hoje? Eu quero te contratar, quanto que sai? Então, isso é uma questão. Como que eu respondo isso para a empresa? Talvez seja isso que esteja me impactando de chegar até lá. Porque eu ainda estou com um pensamento muito voltado para a pessoa física. E eu já percebi que não dá para fazer esse mesmo pensamento para dentro das empresas. Eu ando fazendo algumas pesquisas já tem alguns meses, desde que eu falei com a Ali no ano passado, mas eu ainda não cheguei numa solução prática e falar, olha, vou fechar em tanto. Então, o que eu tenho buscado fazer nesse momento é buscar oportunidades, possíveis empresas, nesse campo de pesquisa, para poder atuar. Mas eu também tenho uma pretensão, que você perguntou se eu teria uma equipe. Num segundo momento, eu treinaria uma equipe de naturólogos e também outros profissionais da saúde integrativa dentro de uma metodologia para levar um programa mais estruturado de bem-estar. Por exemplo, com massoterapia, acupuntura, trazer outras práticas e fazer um meio de bem-estar dentro daquele ambiente. Hoje, na Hotmart, você vende um pacote de serviço, que é a Rotina Fluida? Isso, que inclusive eu mudei. Porque ano passado, uma das falhas que eu percebi, como eu presa, é que eu estava fazendo as vendas muito focadas só no mensal. Então, eu mudei esse ano oficialmente para só o plano anual. Então, o plano anual da Rotina Fluida ele custa R$ 1.500. Aí a pessoa vai ter acesso a mais de 120 aulas gravadas e os conteúdos ao vivo que acontecem toda semana. Ah, legal. E hoje você tem quantas pessoas nesse plano? Tá, pessoas ativas agora, eu estou com 10 pessoas. Isso dá uma renda de quanto no mês? Então, é que eu ainda estou numa transição. Ah, tá. Essa que é a questão. Tem pessoas do ano passado que ainda vão entrar no plano novo, mas pessoas que entraram de fato no plano atual, com esse valor, eu estou com 3. Ah, legal. E qual é esse valor, né? É 1.500 no ano, deve dar R$ 89,90. Quanto que dá por mês? 1.500 anual. Então, Anual, dividir por 12. Tá. Aí depende, porque tem que ver na taxa da Hotmart, sim, como é que está. E aí, além disso aqui, você faz os atendimentos individuais. Você ainda não foi para dentro da empresa. Não, ainda não. O que você tem que pensar para dentro de empresa, qual que é o tamanho de empresa que você quer trabalhar, pequena, média ou grande, e quantidade de colaboradores que você vai atender dentro daquela hora. Sim. Por exemplo, eu imagino que o seu serviço tem um limite de atendimento para pessoas, porque... Sim. Seria o mesmo encontro de 1 hora para 10 pessoas, para 500 pessoas? Então, você precisa começar a pensar em como o seu serviço alcança as pessoas ali dentro. E eu acho que uma porta de entrada é você trabalhar os temas que a organização busca hoje. Então, por exemplo, Setembro Amarelo, Sim. o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o próprio Janeiro, que foi... Tem a Semana CIPAT também. Exatamente, a CIPAT. Acho que é uma porta de entrada para você, e a maneira como você fala com a empresa é a maneira como você negocia. Talvez muda um pouquinho a maneira como você... Conteúdo, né, da mensagem, a formalidade, entender do negócio, identificar os benefícios para a empresa, cuidar disso para o colaborador. Mas a abordagem, acho que a porta de entrada é trabalhar os temas que a empresa já traz hoje, já leva hoje para dentro dela, pensando em produtividade. Se você trabalha a mentalidade, ali uma saúde física e mental do colaborador,
isso vai impactar em mais produtividade ou uma qualidade melhor da produtividade. Então, fora esse Hotmart, hoje você tem atendimentos também esporádicos individuais? Sim, tem os atendimentos, o da Hotmart, e às vezes eu lanço algum outro curso, alguma outra coisa paralela, mas que está tudo vinculado à rotina fluida. E os aplicativos estão me dando também umas rendas extras, né? Porque eu tenho e-book que eu vendo hoje, eu tenho um e-book de banho de ervas, dentro do aplicativo também vendendo. E, para além disso, eu consegui parceria com marcas estratégicas também. Marcas de produtos que eu acredito, por exemplo, filtro solar vegano, natural, marca também da parte de coletor menstrual. Então, isso também me ajuda a trabalhar esse faturamento. Tá, Gê, a gente vê, estrategicamente, você bem encaminhada em algumas ações. Parcerias, livro, e-book, Hotmart, com algo estruturado ali. Pelo que eu estou entendendo aqui, você está com um problema no processo de venda. Na jornada do cliente, até ele comprar, fechar o produto com você. Exato. Estamos agora numa nova temporada. O que você vai fazer com o prêmio, caso você ganhe? Perfeito. Uma das ações que eu já pensei para solucionar, porque eu sei que o meu problema ainda está no processo de vendas, porque eu ainda não tenho uma equipe específica para vendas, né? Então, o que eu pensei? Pegar a parte do prêmio e investir nas estratégias de marketing. Então, eu colocaria para a estratégia de vendas, de repente ter pessoas me auxiliando dentro desse processo, mais estratégias ainda no marketing. Eu tenho pretensão de, em algum momento, também investir em anúncios. Eu quero estar em todas as redes sociais, né? Eu saí dessa coisa de ficar só no Instagram. Então, colocar também, distribuir essa parte do valor para essas outras redes e fazer uma estratégia específica também para chegar nesse público B2B. Porque, pelo que eu estava notando, como vocês já falaram também, é uma estratégia diferenciada. Então, eu pegaria parte desse valor para colocar nesse lugar e o restante que sobraria, eu colocaria para investir no meu estúdio. Assim, uns equipamentos mais pontuais para melhorar a iluminação, essas coisas assim, o áudio. E um outro detalhe, você fala muito bem. Obrigada. E as empresas precisam de palestras, tanto que, naquele ali falou, Setembro Amarelo, Outubro Rosa. Você já pensou em ter um produto onde você vai vender nas empresas, nessas datas especiais? Sim. E falar e aproveitar, já falar do teu produto e falar desse serviço que você... Sim, eu já estou pensando no calendário do ano, eu já estou pegando todas essas datas estratégicas para pulverizar os meus conteúdos em cima desses temas. A questão é adaptar a linguagem para cada canal de comunicação. Perfeito. Muito bom. Sabe a sensação que eu tenho, gente? Que ela, por 2 vezes, ela fala de colaboradores ou parceiros, mas ela não tem ainda o como. Quando ela fala de pular de 6 para 15, tá tudo certo, maravilhoso. Inclusive estratégias, que ela tem caminhos para chegar lá. Exato. Mas falta o como. Exatamente Isso, ainda está muito naquele do achismo. É isso que é preocupante. Sim. Eu acho que antes de você sonhar no quesito de colocar parceiros, ou talvez a palavra correta não seria nem a bagunça estrutural. Até, não mesmo. Mas a questão é colocar esse planejamento primeiro num papel e ir galgando esse espaço. Obrigada, boa sorte. O tempo acabou. Obrigado, Giovana. Eu tentei falar obrigada, gente. Parabéns, Muito obrigada, boa sorte. Vera. Obrigada. Fala, empreendedor de sucesso! Eu sou Alexandre Demontes, especialista em inteligência artificial para negócios. E esse é mais um episódio IA para Negócios com as feras. Bom, nesse episódio eu quero mostrar para vocês como montar um funil de vendas utilizando a inteligência artificial. Às vezes a gente fica perdido em qual momento do cliente, onde nós devemos atuar, com quem realmente nós devemos gastar o nosso tempo e energia para tentar fechar aquela venda. Nos últimos episódios nós vimos como entender o cliente, qual o momento que ele está, quais são as suas necessidades, qual local ele está, quais são os seus comportamentos frequentes. E com isso a gente consegue agora montar um funil de vendas. E o funil de vendas ele é bem simples, né? A gente começa com o topo do funil, que é a atração, onde você vai utilizar, por exemplo, o ChatGPT para escrever títulos persuasivos, copies persuasivas, com gatilhos mentais, para fazer a atração do seu público. Claro, com uma imagem bem atrativa, dependendo, ou um vídeo bem atrativo, dependendo de onde você está. Mas até o script do vídeo você consegue criar usando inteligência artificial. A segunda parte seria a nutrição. Uma vez que você atraiu o seu lead, você precisa agora nutrir ele. Você precisa se conectar com o seu lead.
Então você precisa realmente ter uma sequência de mensagens onde você vai falar do seu produto, você vai enganjar o seu público e manter esse público atraído pelo seu negócio, pelo seu produto. Em terceiro, nós vamos fazer a qualificação do lead. Aqueles leads que só querem saber preço, que só estão curiosos, e também leads que realmente estão interessados. E a IA, ela consegue prever isso. Ela consegue saber quem abriu os e-mails, quem clicou nos links e realmente quem interagiu com o seu produto, com a sua oferta. Em quarto lugar, nós temos o fechamento, onde nós vamos estar preparando a melhor oferta para o seu lead realmente ficar irresistível. E, por último, o pós-venda, onde você pode estar oferecendo ali de acordo com o seu cliente, a IA vai entender o gosto do seu cliente, podendo, então, oferecer mais um produto da sua esteira ou simplesmente dar um agradecimento. E no próximo episódio, nós vamos ver como criar experiências personalizadas com IA para o seu negócio. Até o próximo episódio. Olá, espero que você esteja bem. Eu sou Samantha Neves, especialista em Day. Sou colunista do reality show Em Frente às Feras e hoje eu vou falar sobre empreendedores 50+. Com o aumento das pessoas vivendo mais, tendo qualidade de vida, pessoas 50+ querem se aventurar em empreender. E quais são os problemas e as dificuldades que essas pessoas sofrem quando pensam em empreender? Um dos maiores obstáculos que esse público sofre é em relação à tecnologia. Nós como sociedade, temos a mania de achar que pessoas mais 50 não entendem sobre tecnologia, não têm fácil acesso à tecnologia, e quando essas pessoas vêm com ideias de empreender e tem algo relacionado com tecnologia, nós já barramos, achamos que não vai dar certo, que essa pessoa não é o nicho dela, que ela não deveria investir nisso. Então é importante nós, como sociedade, tirar o preconceito de lado e entender que pessoas mais 50 podem sim falar e trabalhar com tecnologia. Como eu sempre falo para vocês, diversidade traz inovação. E trazer pessoas mais 50 também é diversidade. É trazer pessoas que têm uma experiência vasta, que muitas vezes trabalharam durante anos em uma ou duas funções diferentes e hoje querem empreender, querem trazer algo de novo para o mundo, com um olhar que pode nos ajudar também a pensar, tanto nas pessoas mais velhas quanto nas pessoas mais jovens. Então, quando você vê um empreendedor mais 50, dê apoio a essas pessoas. E se você sentir que essa pessoa tem dificuldade com tecnologia, ajude e mostre para essa pessoa quais são os meios que ela pode melhorar e aprender sobre tecnologia, sobre IA e afins, tá bom? Se você gosta de assuntos sobre empreendedorismo e diversidade, eu sou Samantha Neves, especialista em Day, e eu espero vocês semana que vem. Tchau! Olá, eu sou a Deise Canguçu, psicóloga, empresária, fundadora do Grupo Ápia. Estarei aqui com vocês no programa Em Frente às Feras para falar um pouquinho mais sobre gestão de pessoas e do seu principal ativo, que são as pessoas. E hoje falaremos sobre feedback. Você tem uma cultura de feedback na sua empresa? Feedback é uma ferramenta essencial para ajudar no desenvolvimento da sua equipe. Existem várias técnicas, mas eu vou explicar para vocês apenas duas que vai ajudar muito no desenvolvimento do seu time. Existe uma técnica chamada sanduíche. Como o próprio nome diz, imagine um sanduíche à sua frente. A primeira fatia do pão é o momento onde você vai reconhecer o trabalho, aquela ação do seu funcionário. O recheio é o momento onde você vai propor melhorias. E a outra fatia do pão é quando você vai finalizar com reconhecimento, com incentivo para que ele possa continuar fazendo um ótimo trabalho. Existe também uma técnica mais estrutural chamada 1 a 1, que é quando você não precisa esperar efetivamente o momento certo para dar o feedback, mas você pode propor um bate-papo entre o seu líder,
ou você mesmo, né, na qualidade de empresário e empresária, para poder dar um feedback mais pontual para o seu funcionário. O feedback ajuda muito no desenvolvimento do seu time e pode ser uma ferramenta adotada no dia a dia. Quer saber um pouco mais sobre assuntos como este? É só me aguardar para o próximo episódio. Até lá! Voltando aqui para o nosso segundo participante da noite, o Felipe. Eu estava batendo um papo com ele muito legal. Ele é visagista e visionário. Ele ainda está estudando sobre visagismo, né? Isso. Mas você me contou umas coisas muito legais que eu não sabia ainda que existia no formato de visagismo. Felipe, eu quero saber, o que de novo você vai levar para enfrentar os feras? Bom, eu acredito que o visagismo ele é uma técnica milenar, ele é uma técnica que é utilizada há muito tempo sob linhas e formas. Porém, quando a gente fala sobre a construção de uma estética, a gente também tem que olhar para o psicológico humano e como alguém se sente para poder projetar essa imagem. E eu acho que isso que falta no mundo do visagismo, e é isso que eu vim oferecer aqui para as férias. Gente, vocês ficaram curiosos? Bom, basta ver o visual que a gente já sabe que ele vai enfrentar as férias com tudo. Sucesso, boa sorte, viu? Valeu! Oi, meu nome é Felipe Oliveira Policarpo Soares, eu tenho 27 anos. Eu tenho um salão com a minha idade, que ele começou com a minha mãe em 1997, em novembro especificamente. O intuito do meu salão foi sempre cuidar das pessoas de dentro para fora. Então, as pessoas, hoje em dia, elas querem ser vistas, e a gente vive num mundo produtivo, onde a gente tem que zelar sobre a produção, zelar sobre os resultados entregues, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão cansadas de serem tratadas como mais um número, e ser tratado como mais um número muitas vezes passa por cima de certas soluções oferecidas. E dentro do mercado da beleza, quando a gente fala sobre o visagismo, quando a gente fala sobre a terapia capilar, a gente tem que olhar para certas questões. Quando a gente fala sobre beleza, a gente fala sobre cabelo. E quando a gente fala sobre o cabelo, a gente tem que olhar para a saúde capilar. E para olhar para a saúde capilar, a gente tem que olhar para o corpo. E para olhar para o corpo, você tem que olhar para suas emoções. E quando você olha para suas emoções, você também tem que olhar para sua alma. E isso é coisa que a indústria e a industrialização muitas vezes está passando por cima disso para trazer resultados de forma grande e de números grandiosos. Então, cada vez mais, eu vejo que profissionais estão saindo de salões grandes para abrir espaços menores e clientes estão optando por fazer os cabelos em casa, por serem maltratadas dentro de espaço, porque elas são tratadas como mais uma. Então, o intuito do meu espaço, que é a Bela Center Spa, é cuidar das pessoas de dentro para fora. Então, esse é o intuito que a gente tem, eu e minha irmã, eu estudando visagismo aqui na Embi Morumbi. Iniciei faz mais ou menos um mês dentro do visagismo. Estou estudando visagismo porque eu não concordo com certas copias e colas que tem dentro da indústria. E então eu decidi estudar para realmente trazer a fundo o conceito que eu tenho sobre o cuidado de bem-estar dentro para fora, a reposição dos minerais dentro do corpo e zelar sobre a humanidade como um todo mesmo. Maravilha, bacana. Felipe. Seja muito bem-vindo, viu? Gratidão. Aníbal. Bora lá, Felipe. Você fala muito de clientes, né? De atendimento a clientes. Qual é o diferencial do teu salão? O diferencial do meu salão, entre diversos diferenciais, é a fidelização. Quando a gente fala sobre negócios, a gente fala sobre o fluxo financeiro. E muitos negócios estão buscando a rotatividade ao invés de uma fidelização. A gente anda num espaço que a gente trata o cliente como mais um entrando pela porta. Então, dentro do meu espaço, dentro dos meus 27 anos estando dentro do meu salão, eu tenho clientes que me viram pequeno, que hoje em dia continuam sendo clientes do meu espaço. Então, eu acho que o diferencial mesmo do meu espaço é a fidelização, além de olhar para a pessoa como ser humano. Tá, mas espera. Fidelização não é um diferencial, porque é lógico, é o sonho de consumo de todos os salões. Eu preciso entender o que encanta o teu cliente. Quando ele sai de lá, ele fala, eu preciso voltar para o salão do Felipe, porque eu tive essa experiência. Eu acredito que o diferencial seria uma transparência e uma honestidade no atendimento. Então, quando eu ofereço um serviço para uma cliente, eu estou oferecendo porque ela realmente precisa e não simplesmente para bater uma meta no final do mês. Então, a cliente sabe que ela vai receber uma resposta sincera do que realmente vai fazer diferença para ela ou não. E isso é um diferencial que eu vejo em comparação com os concorrentes que estão no mercado. Felipe, eu sou uma mulher que eu vivo no salão, porque eu só lavo meu cabelo no salão. E sabe qual que é o maior desafio?
o lavar o cabelo. Porque tem pessoas que lavam o teu cabelo de qualquer jeito. É um momento de relaxamento, é um momento de encantamento. O que você tem de diferencial nesse sentido? Quando a mulher está lá, tem alguma poltrona que tem massagem, tem algum atendimento diferenciado que serve alguma coisa, tem alguém que vem conversar, o que você tem de diferencial nesse sentido? Quando a gente fala sobre diferencial dentro do lavatório, aí que está a magia mesmo do Bela Center Spa. Porque, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de visual, então o meu espaço ele é equipado com iluminação mesmo, específico, som. Eu também gosto bastante de um som ambiente bem equipado. Só que o segredo do meu salão mesmo é quem lava o cabelo sou eu. Então, a mão que você vai ter vai ser uma mão que é única. Hoje em dia, os salões eles querem cada vez mais produtividade. Você só vê o seu cabeleireiro no final, só para secar a sua franja. Que é bom, não é ruim, não tenho nada contra. Mas quando a gente fala sobre a mulher, o homem, a criança, a idosa, qualquer pessoa, a pessoa quer ser vista e cuidada. Ela não quer passar pela mão de 10, 20 pessoas. Então, esse é o diferencial que eu tenho dentro do meu espaço. Felipe, você atende homens, mulheres, crianças. Quais são os seus serviços? Pintura, corte? Fala pra gente um pouco mais da sua empresa. Os serviços que eu atendo e o público-alvo é pessoas no conceito geral, independente de gênero, tamanho, cor, idade. Isso aplica-se também a texturas de cabelo. Então, eu busco, quando a gente fala sobre conhecimento, saber sobre todos os tipos de cabelo, porque, afinal, as pessoas elas têm uma certa pluralidade, principalmente quando se fala aqui no Brasil. E atendimento, por exemplo, às crianças. Ter um respaldo ali para as crianças, ter um respaldo para os neurodivergentes, para também os idosos. Então, ter um atendimento plural mesmo. Porque hoje em dia a gente foca muito no marketing, no público-alvo, e a gente acaba esquecendo que tem um coletivo de pessoas ali também para vivenciar essa experiência. Mas qual o tamanho do seu espaço? Quantas cadeiras tem? E Tem se tem funcionários? Como que é? E quais são os serviços que você tem lá? Antes da pandemia, a gente tinha 14 funcionários. A gente tinha mais ou menos uns 14 funcionários dentro da época. A gente tinha entre manicure, esteticista, outros cabeleireiros, podólogo. Durante a pandemia, eu sou uma pessoa que gosta de nadar na contramaré. Então, enquanto todo mundo estava diminuindo, eu ampliei. E aí eu aluguei a casa de trás para ter o quê? Mais espaço. A gente precisava de espaço para circular o ar, a gente precisava de espaço para ter o distanciamento social. Então, eu e minha irmã tomamos um risco de abrir um espaço um pouco maior para ter essa circulação e essa segurança para os nossos clientes. Quando eu abri o espaço maior, o que eu percebi, Felipe, e a minha irmã também? A gente estava abraçando o mundo entre administrar esses diversos serviços e estava começando a perder um pouquinho a essência de bem-estar nosso e também do nosso cliente. Foi ali que eu comecei a perceber que eu gostaria de diminuir. E aí eu fui diminuindo aos poucos. Hoje em dia a gente retornou para o formato anterior, só que de uma forma muito mais elegante e sofisticada por dentro. Então hoje em dia a gente tem a sala de lavatórios, que é exclusivo para os lavatórios, e a gente tem a sala das bancadas, que é 3 bancadas. Este ano de 2025 foi o primeiro ano que a gente iniciou o salão sem manicures. Então é um atendimento muito mais intimista, é um atendimento muito mais exclusivo, que é o que as nossas clientes estão valorizando. Felipe, gostaria de fazer uma pergunta. Hoje se fala muito na experiência do cliente, né? Esse é um ponto fundamental, acho que unânime, né? Hoje, quando você oferta um produto ou um serviço, você quer que o cliente ele vivencie a melhor condição possível dentro daquele ambiente, né? Você trouxe aí que a tua pessoalidade dentro dos processos dentro do salão e, obviamente, de acordo com a sua demanda, isso uma hora não vai ser possível. Né? Você tem que capacitar pessoas e por aí vai. Dentro dos produtos que você falou, eu observo que tem o mesmo dos salões que está por aí, vamos dizer, no comum. E hoje nós temos aí outros recursos, por exemplo, prótese capilar, aplique, que as mulheres muitas vezes acabam colocando. Fala-se também, de repente, de você ter um espaço de recreação para criança, ter uma geladeira customizada ali, de repente, para quem quer consumir um suco ou coisa do tipo. O teu espaço, como que ele é? O Aníbal perguntou dos diferenciais e você trouxe a fidelização. A fidelização é a consequência do diferencial da tua forma de tratar o cliente. Né? É a consequência, mas o que é o diferente? O que vai fazer com que, eventualmente, o Ricardo, de repente, vai lá no teu salão e fala, poxa vida, adorei, eu vou voltar aqui. Eu fui muito bem atendido, espaço muito agradável, com ar-condicionado,
eu tinha uma água para beber. O que o teu espaço oferece de diferente, além, obviamente, do que você entrega como pessoa e turma? O nosso espaço, igual eu iniciei falando, que a gente fala sobre a questão de olhar para o cabelo, olhar para a saúde capilar, olhar para o corpo, olhar para o espírito e as emoções. Lá no salão a gente trabalha com Theta Healing, que é um estudo de reprogramação neurolinguística através da frequência cerebral Theta, que reprograma as crenças. Então, quando a gente fala sobre autoestima, a gente está falando sobre como a pessoa se vê. Quando a gente fala sobre visagismo, a gente fala sobre como o outro te vê. Então, dentro do meu espaço, a gente sempre busca trabalhar de dentro para fora. Ai, Fê, beleza, que lindo, falando sobre alma. Entendo essa parte, porém, tem a questão do ortomolecular, que é o quê? Estudo de recomposição dos minerais do corpo. Quando a gente fala sobre terapia capilar, muitas vezes a gente só remedia. Só que quando a gente fala sobre ensinar o corpo a se equilibrar, tanto as emoções quanto o setor biológico, a gente começa a falar sobre o equilíbrio do corpo físico e depois, a partir dali, a gente começa a falar sobre beleza e bem-estar também, que é o que a gente pertence. E como que você implementa isso dentro desse processo? A pessoa está ali fazendo, de repente, um corte de cabelo, uma mulher está ali fazendo um corte. Como que você agrega esse serviço? É na hora? Como que é feito? É uma terapia? Como que é aplicado? É cobrado? É bem simples, olhando. Muitas vezes, quando a gente está no dia a dia, correria de salão, a gente não olha para a pessoa. Mas o Theta Healing não é só o olhar. Ele é um pouco mais aprofundado, mas quando eu digo olhando, é prestando atenção mesmo. Eu estou falando sobre sentir e prestar atenção. Alguém senta na minha cadeira. O cabelo, ele fala, ele diz. Você olha para o cabelo, você sabe que ele está com queda, você sabe que ele está com eflúvio telógeno. Você sabe, muitas vezes, só na base do olhar, que aquele cabelo não aguenta um processo químico. E muitas vezes, dentro da indústria, a gente tem cabeleireiros que ignoram esse fator para seguir o protocolo para faturar e bater a meta do mês. Então, dentro do meu salão, eu tenho honestidade e transparência de falar, ó, você está com um processo de queda, vamos olhar para isso, vamos tratar isso. Aí que entra a questão do ortomolecular e do Theta Healing. Então, você vende produto? Além do Theta Healing, que é um serviço? Sim, que é o... Qual produto? A gente trabalha com Granda, que é o... Você diz produto de home care ou você diz produto... Ortomolecular. Sim, o de ortomolecular a gente faz os géis personalizados que a pessoa leva para casa para home care. Óleo essencial também personalizado que ela leva para home care também. Os produtos, tanto da Granda, quanto a Alpha Parf Milano, quanto a Mãe Terra, são produtos que a gente utiliza para manutenção em casa de produtos. Agora, em questão a produtos de atendimento, a gente faz laserterapia, que é Quilib, laser de baixa frequência, né, que promove a oxigenação das células. Então, por exemplo, durante um atendimento, a pessoa está fazendo um atendimento comigo que vai ficar 30 minutos, ela pode fazer o ILIB, que promove a oxigenação das células dela. Então, enquanto ela está fazendo o tratamento dela de embelezamento, ela está cuidando do corpo dela. Felipe, está confuso para mim. Não estou entendendo. Você faz Theta Healing no salão ali, arrumando o cabelo? Spa. Ele não é um cabeleireiro. Agora eu comecei a entender um pouco mais. Não é um salão normal. É um salão... Um salão. Um salão normal. Mas, gente, só uma colocação Ele que tá ali, colocando com todo esse conhecimento, jura que o Felipe está atrás de um lavatório. Pois é. O diferencial dele era ele estar na porta, recepcionando esse seu cliente. Porque você quer o idoso, você quer a mulher, você quer o homem, você quer a criança. E você está escondido atrás do lavatório. Não dá. O teu diferencial é você estar ali recepcionando e fazendo o processo no salão no todo. Você tem que repassar todo esse serviço manual, não para quem tem todo esse conhecimento. Ô, Felipe, ele tem razão. Agora me fala uma coisa. Há quanto tempo você trabalha no salão? Meu primeiro corte de cabelo foi num palco com 4 anos de idade. Eu comecei oficialmente com o cabelo que eu decidi que eu ia iniciar dentro da jornada com 14 anos. Tá que aí bom. eu comecei meu primeiro curso na Ikezak. Com 17, eu fui para os Estados Unidos e me formei na Palm Mitchell School, Miami. Então, E eu há sou quanto formado tempo fora. você trabalha no salão? Eu me formei dentro do meu salão. Desde Olha. os 14, com os 16 eu Então, saí. tem mais de depois 10 voltei. anos que você trabalha no salão. Sim. Hoje, você e a sua irmã são os 2 únicos funcionários ali do salão. Sim, eu e minha irmã e uma recepcionista. Por quê? Atendimento exclusivo. Tá. Qual que é o faturamento do seu salão hoje? O faturamento em torno de uns 40 mil por mês. 40 mil. Qual que é o valor do serviço seu? Deixa eu só terminar, Tá, Ju. tá. E hoje, se você conseguir fazer o que você quer, que é trabalhar essa terapia, esqueci o nome. Theta junto Healing. Oi? Theta Healing. Isso, junto com ali o serviço. Então, você olhou, observou,
prestou atenção, viu que a pessoa precisa de um óleo, de alguma coisa ortomolecular para levar para casa, você vende produtos. Então, se você conseguir fazer isso, qual que é a capacidade hoje de faturamento mensal? Eu já exerço isso. Se eu conseguisse lotar minha agenda ao ponto, porque, por exemplo, fatores sobre defeitos... Não, só fala direto o faturamento. Faturamento. Essa capacidade. Nessa capacidade total, acredito, na minha agenda por inteiro, eu acho que 150 mil. 150 mil. Tá certo. Então, eu vou voltar ao que a Aníbal falou. Você está no lugar errado. Porque é você que vende ali. Entendeu? Você tem o produto, você tem e o diferencial, o seu diferencial é esse atendimento intimista que você falou, de prestar atenção e entender o que ela precisa e você fazer o pacote completo, além do lavar o cabelo, além de cortar o cabelo, que é todo esse produto que você vende além. Isso é o seu diferencial. Lili, a presença dele, esse conhecimento que ele tem todo, de você estar olhando para cliente, esse é o seu diferencial. Agora, eu gostaria muito de saber qual é o valor de uma cliente lá. Se eu for lá fazer um tratamento com você, qual é o meu investimento? Pode cobrar caro que ela é rica, tá? Investimento, qual é? Adoro. Qual que é o ticket médio? O investimento, ele gira em torno, um ticket médio do salão, geralmente é uns R$700. Entre luzes, a luzes é 590, processo de avaliação capilar é uns 180. Geralmente, quando a gente fala sobre tratamento capilar, é uns 250, uns 350 se fosse microagulhamento. Cranioterapia com ILIB, que é um tratamento que a gente faz em cima, é uns 150. Então, o ticket médio ele é baixo para alto, dependendo do bairro. Ok, tudo bem. E aí, hoje, qual que é o seu custo operacional hoje? Você fatura 40? Eu faturo 40 e meu custo operacional é mais ou menos uns 12. Incluindo seu... Fixo. Fixo, desculpa. Cara, você está se boicotando. Imagina, você colocou um teto, uma limitação para o teu salão, que chega ali, você barra e para. Você puxou o breque de mão e está se escondendo atrás de um lavatório. Vai se posicionar como dono e não como um colaborador que está ali para fazer uma função. Você tá Felipe, para finalizar, o que você veio buscar aqui no programa e o que você vai fazer com a grana? Qual que é o meu intuito de fazer no programa? Eu gostaria de deixar meu salão estruturado para conseguir atender essas clientes da melhor qualidade. A gente tem 27 anos ali, então honrar esse espaço. Eu, Felipe, nesse intuito para repassar o conhecimento, concordo plenamente com você. Esse conhecimento, ele cabe a mim e ele é totalmente necessário ser repassado para outras pessoas. Neste caso, eu gostaria de dar curso. Então, por exemplo, eu já falo inglês, português e espanhol, estou indo para o italiano. Então, o meu intuito é realmente dar curso. Trabalhar gestando outra pessoa para mostrar para ela que o meu jeito de fazer arte é o jeito certo, é podar pessoas. Quando a gente fala sobre cabeleireiro artista, então, quando eu tenho funcionário, eu tenho que ensinar ele a trabalhar com o brilho dele, não com o meu. Então, eu já tive a experiência de mostrar para outras pessoas. Você vai fazer o quê? O prêmio, eu investi ele em marketing, né? Marketing. Com certeza. Aí sim, muito você obrigada. Treina pessoas de fora. Treina que você já vai voar bacana. Ok. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Boa sorte. Boa sorte. Parabéns. Gratidão pela atenção de todos, viu? Muito obrigado mesmo. Parabéns. Parabéns. Boa, Felipão. Olá, sou Miriam Vasconcelos e este é mais um Magia no Relacionamento. Você sabia que a Disney emprega 233 mil empregados, aproximadamente, em todos os seus parques pelo mundo? Sabia que o Japão tem o parque mais moderno, porém o mais visitado ainda é dos Estados Unidos. Agora, um dos parques temáticos da Disney mais bonitos é o de Paris. E aí eu quero contar para vocês o que eles fazem com os seus empregados. O empregado motivado, ele consegue manter um bom relacionamento com seus clientes. E como a Disney se mantém nesse mercado com os clientes externos? Porque o ingresso na Disney não é barato, é caro. Só que a Disney oferece tantas oportunidades para os visitantes, quanto oferece também para os seus empregados. Agora está sendo feito um novo parque que vai ser lançado no dia 22 de maio. Esse parque já está tendo visitas temáticas.
ainda sem ter sido inaugurado. Imagine nas férias de julho quanto vai ter, quantas pessoas não estarão visitando. Porém, não pode deixar de se esquecer, nós não podemos esquecer que o Magic Kingdom ainda é a magia do encantamento da Disney. E ali, os seus empregados estão sempre atentos para que os clientes, ao sair no portão, indo embora, eles já saiam com a sensação de que vão voltar, no máximo, dentro de 2 anos, 2 anos e meio. Por que isso? Porque a Disney foi projetada e programada para promover magia e encantamento. E isso eles sabem fazer muito bem, tanto com o público interno quanto com o público externo. Por isso, encantar é a magia do sucesso empresarial. Sou Miriam Vasconcelos e nos vemos no próximo programa com Bora Encantar. Olá, eu sou Selma Cosso, mentora em saúde para empreendedores e estamos aqui no Em Frente às Feras, no nosso bloco Eixo na Pausa. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, que é a gratidão, o poder que a gratidão tem. Você agradece? Mas não assim, agradece com coisas grandiosas, não, pequenas coisas que você faz, isso é motivo sim de agradecer, não é mesmo? E você agradece pelo corpo que você tem? Você sabe que a gente não precisa trabalhar até se esgotar. A gente pode ter essas pequenas pausas. E essa pausa pode ser da gratidão. Vou te ensinar algo simples, prático e que você, tenho certeza que você raramente faz, se não faz. Olha lá, nós vamos começar a agradecer o corpo que lhe pertence, porque nós temos aquele tripé, pensar, sentir e agir. Então vamos lá no nosso corpo. Vamos tocar como que é a pele, ó, vamos começar com um toque na sua mão, aqui ó, pele do seu rosto, toca, como que é para você, o nariz, seus ouvidos, faz aquela conchinha para que você possa sentir um pouquinho o seu silêncio, isso, seu queixo, pescoço, isso, os braços, um braço, o outro, aquele abraço que a gente pode se dar, isso, e vai esfregando todo o seu corpo, vai lá até os pés, as pernas, e aí vai voltando de novo para sua barriga, sem julgar, isso, e volta para o abraço, aquele abraço, isso. E quando você encontra o dorso da sua mão com o dorso da sua outra mão, esfrega a sua mão e aí a gente coloca a mão como sinal de oração no nosso coração. E o que a gente pode fazer agora? Gratidão, sempre. Esse sinal de oração e gratidão, eu quero que você receba e termine aqui hoje. E depois, quando você abrir e levar essa gratidão para o mundo, vai lá no @Selma Cosso, Selma com S, C-O-S-S-O, e nos conte, na nossa comunidade Eixo na Pausa, como que foi hoje. Agradecer pelo que você tem, pelo seu corpo que tem, que te leva para o mundo. Até a semana que vem. Um grande beijo. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner e estou muito animada para compartilhar com vocês tudo que envolve a gestão de um negócio na prática. Vocês estão me acompanhando, viram que nos últimos episódios estamos falando sobre precificação. Hoje chegamos no terceiro e último pilar, o impacto do mercado e da concorrência no preço do seu serviço ou produto. O mercado dita tendências, percepção dos clientes, você tem que olhar para tudo isso. Pesquise quem são seus principais concorrentes, olha quanto eles cobram, olha o que eles entregam, olha se você tem
no seu produto ou serviço diferenciais maiores que os deles. Entenda o seu posicionamento. Você quer concorrer por preço ou quer concorrer por qualidade e diferenciação? Se for aqui, o seu cliente sabe a sua diferença? Se você cobra menos, está perdendo dinheiro. Se cobra mais, está deixando claro por que cobra mais? Na Motirô, a minha consultoria de gestão, nós prestamos serviços que apoiam indivíduos e organizações no desenvolvimento pessoal e profissional. Um desses serviços é o coaching. Esse mercado, nós temos profissionais excelentes que chegam a cobrar R$25 mil a hora, e nós temos também profissionais muito pouco qualificados que às vezes fizeram um cursinho de final de semana e cobram R$50 a R$100 a hora. Quando a pessoa quer ser atendida por mim, o que eu mais faço é deixar claro o meu diferencial, todas as minhas formações, a minha experiência, os grupos que eu faço parte, os mentores que eu contrato para ajudar no meu próprio desenvolvimento contínuo e também me apoiam no atendimento aos meus clientes. Só lá no final eu falo qual é o preço. Lembre-se disso, pode te ajudar bastante. Um beijo, uma excelente semana para você. Conheça a AMB Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da AMB Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. A AMB Morumbi, o seu caminho para o sucesso começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. AMB Morumbi. Somos uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. Sabe o que eu mais curto nessa hora? São dois jovens. E a gente entra com aquela frase clichê, né? Ah, se eu tivesse 20 anos, com as ferramentas que eles têm neste momento. E a gente pode achar que seria fácil, né, Giovana? Simples, né, Felipe? Mas a gente sabe que não é, né? Então, me conta aí, vocês, como foi, como vocês acharam enfrentar dois jovens falando nos dias de hoje, a mentoria reversa, porque a gente também aprende com eles, não é isso? Foi, Kátia, desafiador, viu? Dois jovens empreendedores, né, com uma energia que deu para a gente sentir de cá. Legal. Os dois com muito conhecimento técnico dentro da área deles, né? Felipe estudou fora, já está um bom tempo no mercado, se expressa muito bem, tem uma empatia, né? O negócio dele, ele relacionou e conectou em cuidar de pessoas, né? Ao mesmo tempo agir. Também, todo o conhecimento técnico que ela tem, da naturologia, e está buscando mais informações, também é cuidar de pessoas, né? Mas, para nós, nesse momento, ficou mais claro, né, o empreender e aonde a pessoa quer chegar, foi no empreender da Giovana.
né? Então, nós optamos em ficar hoje com você, Giovana, porque ficou um pouco mais claro, né? O Felipe, cara, você tem um grande potencial. Todos aqui, nós estávamos nos perguntando, como? Como que ele ainda está fazendo, está lavando o cabelo, né, Aníbal? E a gente veio, assim, diversos insights aqui, nós conversamos, né? Acho que depois a gente pode até compartilhar com você, Felipe, que eu acho que vai fazer total sentido aí para você crescer ainda mais, porque o seu plano de negócio é muito bonito e eu tenho certeza que você vai voar. Tá? Mas temos presente. Opa, que legal! Bora lá. Vamos lá, Aníbal. O meu presente hoje vai para o Felipe, porque eu acredito que assim é um salão familiar. Eu acho que ele tem muito isso dentro dele. Quando ele fala desse salão que os pais, que a mãe deixou para eles, é fundamental a gente arrancar isso. Então, mapeamento de perfil, eu vou te dar um posicionamento de liderança e nós vamos elevar esse salão, honrar a sua mãe, você e a sua sócia, que é tua irmã. Adora empresa familiar. E eu tenho certeza que você vai fazer isso muito bem. Que bacana, que legal, Aníbal. Ó, estou emocionada aqui, viu, Felipe? O Felipe me contou a história dele. A mãe dele o deixou faz pouco tempo, né? A minha também. E honrar o legado. E você fez isso com muito amor. A gente bateu muito papo lá no bastidor. Não tem como não se apaixonar pelo Felipe. É amor à primeira vista, porque ele realmente é uma pessoa que encanta. E eu tenho certeza que quando você está lavando o cabelo do pessoal lá, você faz com tanto amor, com tanto carinho. Mas imagine se você conseguir lavar a mente, né, das pessoas que passarem por você e transformar. Vai ser sensacional. Virei sua fã, viu, Felipe? Você já era fã, então. Mais presentes, vamos lá, Ju. Felipe, uma sessão comigo para a gente sentar e estudar o seu negócio. Desenhar num canvas, numa folha de papel, o seu negócio, como é que você vai trabalhar a partir das ideias que você tem, quais os canais você vai atender, para quais as pessoas, qual o público-alvo você quer atender, porque quem atende todo mundo, Felipe, não atende ninguém. Então, você precisa escolher. Então, que legal. Mais presentes? Vamos lá, gente. Olha, hoje nós entregamos aqui R$60 mil em mentoria. Isso mesmo. Mas mais do que o dinheiro, não se trata do dinheiro, da expertise que eles vão entregar, porque não é em dinheiro, é em conhecimento, e isso vale muito mais. Mas são as 60 mil possibilidades que a gente tem de fazer de forma diferente, de empreender de novas formas, com outro olhar, e que pode levar onde? A mais dinheiro? Não. Que pode levar a mais riqueza. Melhores atendimentos, mais amigos, mais clientes fiéis, mais fãs. É disso que se trata. E é isso que a gente quer. Nós somos fãs de quem nos assiste em casa toda segunda-feira. E por isso a gente pede. Segunda-feira o quê? 21 horas onde? A TV aberta. A gente te espera. Até lá.